tal desenganada, e os médicos deram 1% de chance de vida para ela. 1%. O médico falou assim, ó, não tem solução. Chamou lá, vou deixar ela contar, senão eu vou dar, é spoiler que fala, estou dando spoiler do milagre dela. A mãe que está ali foi chamada para despedir da filha, né? E olha onde a filha está aqui, ó. Na casa de Deus, tem um microfone para tá. Olha ali, ó. Dança, pega esse aqui, ó. Está pegando já, né? Aumenta aí do som. Paz, dona Suzy. Fica à vontade para contar. Vai contar o testemunho dela, tá, gente? Fica à vontade. Então, há um ano atrás, nesse mesmo dia, os meus pais estavam sendo chamados no hospital para dizer que eu estava com menos de 1% de vida, que eu não tinha mais chance nenhuma. Já estava assinando meu atestado de óbito há um ano atrás. Na TV, eu vou mostrar para vocês as imagens de como tudo começou. Mas antes, eu quero dizer para vocês que o que eu sinto é muita gratidão. Gratidão pelas pequenas coisas, que é poder subir aqui nesse altar e estar contando esse milagre. Porque eu andei pelo deserto. Eu posso dizer que eu andei pelo deserto. Mas hoje, Deus me deu a vida para glorificar o nome dele. A minha história começou dia 1º de março do ano passado. Ali é a primeira imagem. De 1º de março do ano passado, aonde eu fui diagnosticada com uma doença que não tem cura. Eu fui diagnosticada com a doença do Crohn. Alguém ainda conhece, sabe que essa doença não tem cura. O laudo médico dos exames, a doença do Crohn foi constatada. Eu fui medicada e nas imagens vai mostrar como eu fiquei com a medicação. Aí são todos os laudos médicos. Inclusive a doença do Crohn, eu estava também com uma fístula enorme no intestino. Tá ali, como mostra as imagens. Essa fístula me causava muita dor. Eu sentia muita dor. Que muitas vezes eu entrava aqui na igreja, eu me ajoelhava e eu dizia: Senhor, eu não tenho mais força. Eu não tinha mais força para viver. Eu não tinha mais força. A dor era imensa. A dor ao acordar, a dor aí no banheiro, a dor de comer. Aí foi como eu fui ficando com a medicação. Ano passado, essa foto é de agosto do ano passado. Eu pedia, eu orava, eu vinha na igreja, eu clamava, eu implorava a Deus. Mas sabe aquele momento que a gente implora e que parece que Ele não ouve? Que Ele está quietinho? Dia 1º de outubro do ano passado, eu dei entrada na emergência da Santa Casa, já com falta de ar. Porque eu entrei em contato com o meu médico e ele disse para mim que não tinha mais nada para fazer por mim, que eu estava com Covid. Eu estava com falta de ar, estava com sangue, mas era da medicação que eu estava tomando. Eu fui para a Santa Casa, olha ali como eu fiquei, minha língua, eu já não me alimentava mais, eu já estava no oxigênio. Eu tinha muito medo. Eu sentia muita falta de ar, eu dizia que era do medicamento e os médicos disseram que não tinha mais nada para fazer por mim e que eu estava com Covid. Eu fiz mais de 3 exames só num dia. Todos testaram negativo, eu não estava com Covid. Aí eu já estava no oxigênio. Esse dia foi dia 2 de outubro, eu já estava no oxigênio. Então eu fui levada para a UTI, dia 3 de outubro do ano passado. Minha mãe estava comigo e ela me deu a toalhinha Sinto Uma Bênção, que ficou comigo o tempo inteiro na UTI. Ficou debaixo do meu travesseiro o tempo inteiro. Tanto é que quando eu acordei, os enfermeiros colocaram a toalhinha do lado da minha cama. Eu olhei e eu disse: Deus estava aqui comigo o tempo todo. Essa imagem é muito forte, por isso que eu coloquei uma carinha. Essa é a minha imagem, eu entubada.
Dia 5 eu fui entubada, dia 5 de outubro eu fui entubada. E a minha situação apenas piorava. Cada dia que os meus pais iam incessantemente no hospital, meu pai, minha mãe, os meus amigos ficavam aqui fazendo corrente porque já não tinham mais nada para fazer para mim. Eu estava lá, mas Deus estava cuidando de mim. E a minha doença nunca foi para a morte, mas foi para a glória dele. Eu vou mostrar para vocês. Aí eu entubada, os médicos só chamando meus familiares e dizendo que não tinha cura e que não tinha mais nada para fazer por mim. Dia 10 de outubro do ano passado, eles chamaram meus familiares, praticamente assinaram meu atestado de óbito, mas dia 11 de outubro, às 10 horas da manhã, eu acordei. Eu acordei e os médicos, desde então, eles não têm uma resposta, mas eu tenho. Foi Deus que estava operando em silêncio, quando eu achei que Ele não existia, ou que Ele não estava me ouvindo. Deus estava ali operando e dizendo, ela vai voltar para me glorificar, e é o que eu estou fazendo, o que eu faço todos os dias. Desde que eu acordei, eu fui melhorando a cada dia. Os médicos me disseram que eu ia levar de 6 meses a 8 meses para começar a andar, para começar a falar. Eu saí da UTI, usando flauta, eu não caminhava, eu dependia 100% das pessoas que estavam comigo. 100% das pessoas que estavam comigo. Eu usava sonda, eu me alimentava pelo nariz, eu emagreci mais de 15 quilos. Aí as fotos, 2 semanas depois, eu já andando de andador. Sendo que os médicos disseram que eu não ia andar dentro de 6 meses. Aí eu andando. Dia 30 de outubro eu ganhei alta. Ganhei alta, tá ali a minha irmã, meu cunhado, né, que Deus me deu, que eu sou filha única, mas eu fui adotada. Eles me adotaram como irmã para ela poder ajudar os meus pais no hospital. Sou muito leigo e ela enfrentou tudinho do lado dos meus pais. Eu quero agradecer muito a minha outra mana e meu cunhado que estão aqui hoje, que eles também vieram comigo no meu primeiro dia aqui na igreja. Depois que eu saí do hospital, eu disse que o primeiro lugar que eu iria era vir aqui na igreja para glorificar o nome de Deus, porque se não fosse Ele, eu jamais estaria aqui. Ele colocou anjos na minha vida o tempo todo. Ali o pastor Helder que me batizou assim que eu tive condições de me batizar. Ele me batizou porque ele disse, assim que eu saí do hospital, eu não caminhava. E minha mãe veio aqui numa terça-feira e disse pro pastor, a minha filha quer muito vir na igreja, mas ela não caminha ainda. O pastor olhou para ela e disse assim, no domingo ela estará aqui na Santa Ceia e vai subir no altar sozinha e vai contar o testemunho. Na sexta-feira eu comecei a caminhar sozinha, sem ajuda de andador, e no domingo eu estava aqui glorificando o nome do Senhor. A todo momento Deus estava agindo em silêncio e Ele colocou anjos na minha vida, tanto no hospital quanto a minha família e os meus amigos. Eles foram anjos na minha vida. Eles fizeram corrente de oração a todo momento para mim. Isso foi fundamental. Eu tive lá, eu tive no fundo do poço, que às vezes a gente precisa disso. Deus tentava me mostrar que o importante da vida e que a felicidade está nas pequenas coisas. E muitas vezes a gente não presta atenção. Hoje, eu sou grata. Desde o momento em que eu acordo, eu sei que é um milagre. Todos de vocês aí, quando acordam de manhã, que tem o privilégio de abrir o olho e de estar respirando sozinho, de ir no banheiro sozinho, escovar os seus dentes e poder se alimentar, é um milagre de Deus. Porque muita gente, assim como eu, queria muito que isso acontecesse. Queria muito acordar de manhã e poder respirar sozinho, poder se alimentar. Eu senti muita fome e senti muita sede.
Eu só queria um copo d'água naquele momento, que é coisa que a gente faz isso a toda hora e não percebe. Deus quer apenas a nossa gratidão pelas pequenas coisas. A felicidade está nas pequenas coisas que Deus nos dá. E muitas vezes a gente corre contra a máquina, trabalha. E quando a gente se dá conta, é só Ele na nossa vida. Não é trabalho e não é dinheiro. Não é dinheiro. Não importasse quanto que eu tinha na minha conta bancária. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Estou aqui, para glorificar. Muito obrigado, pastor. Quero agradecer a minha família que ficou comigo o tempo todo. A minha família estão aqui sentados. A minha mãe, o meu cunhado, a minha mãe, o meu pai que não pôde estar aqui, está em casa. Toda a minha família. E os meus amigos e os meus anjos, que são os meus enfermeiros que cuidaram de mim. Então, gente, agradeçam. Não importa o tamanho do problema que vocês estejam enfrentando hoje. Vocês podem orar e achar que Deus está em silêncio, mas Ele está do teu lado e operando o seu milagre na hora dele e na hora certa. Glória a Deus. Deus faz, né, gente? Parece que não tem jeito, o médico desengana, mas a última palavra é a palavra de quem?